Salve, salve alunos do oitavo ano do Colégio MCE. Sejam bem-vindos ao canal Humanas ao Alcance de Todos. O tema desse vídeo diz respeito ao período regencial. O regencial ele inicia-se com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então, após a Noite das Garrafadas, que ocorreu no dia 11 de março de 1831, Dom Pedro I ele perde o seu apoio político, ele tenta compor um novo ministério. Esse novo ministério que Dom Pedro I compõe, ele não recebeu o apoio dos brasileiros. Ele depõe esse ministério e tenta criar um novo. Como ele percebeu que ele já não tinha mais o apoio político dos brasileiros, ele abdicou ao trono imperial brasileiro no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Segundo a Constituição de 1824, até que Dom Pedro de Alcântara assumisse a maioridade, o Brasil deveria ser governado por regentes. Então o regente ele era um político que governou de maneira temporária de 1831 a 1840. O primeiro ponto da nossa aula diz respeito aos grupos políticos que se formaram ali com o período regencial. Nós temos os restauradores absolutistas, que desejavam a volta de Dom Pedro I, defendiam a monarquia e eram contrários às reformas sociais e econômicas. Nós temos os liberais exaltados, que defendiam uma monarquia federativa, a formação de um governo autônomo para as províncias, e outros mais radicais que queriam a proclamação da República. E nós temos os liberais moderados, que queriam uma monarquia constitucional, uma forma de governo em que a autoridade do imperador estivesse submetida ao parlamento, uma monarquia parlamentar. Com o objetivo de garantir que a situação política não fugisse do controle, os representantes das províncias que estavam ali reunidas na capital, na cidade do Rio de Janeiro, eles criaram uma regência que nós chamamos de regência trina provisória. Essa regência trina provisória ela governou de abril a julho de 1831 e fizeram parte dela os senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Meses depois, eles organizam uma nova regência, de novo, regência trina. Essa regência trina, como ela governou de 1831 a 1835, ela ficou conhecida como regência trina permanente. Nessa nova regência foram eleitos os deputados João Braulio Muniz, representante das províncias do norte do Brasil, José Costa de Carvalho, representante das províncias do sul, e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Foi decidido, dentro dessa regência, de que os regentes eles não poderiam usar o poder moderador, porque, segundo a Constituição de 1824, o poder moderador era de uso exclusivo do imperador. Outro ponto também, os regentes eles não poderiam dissolver a Câmara dos Deputados, nem negociar acordos internacionais, mas os regentes eles poderiam escolher os membros do Senado. E nessa época, os senadores eles eram vitalícios, ou seja, exerceriam ali o cargo até a morte. As principais medidas do período regencial, no que diz respeito à regência trina permanente, nós temos a criação da Guarda Nacional em 1831, uma milícia paramilitar que servia de instrumento de controle da aristocracia agrária brasileira sobre a população. Nós temos a promulgação do Código de Processo Civil, que transferiu para os juízes de paz o poder de controlar a justiça nos municípios. E nós temos o Ato Adicional de 1834, que reformulava a Constituição, no qual estabeleceu a regência una e a criação de assembleias legislativas provinciais para dar maior autonomia para as províncias. Só que, porém, essas medidas elas não surtiram tantos efeitos. Então, no caso, para compor uma nova regência una, nós temos a figura do padre Diogo Antônio Feijó, membro da aristocracia paulista, e durante o seu governo começou uma série de conflitos, e esses conflitos ocorreram em várias partes do Brasil. Então, no geral, nós temos a cabanagem, lá no Grão-Pará, entre 1835 a 1840, a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que ocorreu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 na Bahia, a Sabinada, que também ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 a 1838,
e a balaiada que ocorreu lá na província do Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. Tanto, né, que essa série de conflitos, elas acabaram ali meio que acelerando a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, porque o fim do período regencial está associado ao seguinte motivo: com o objetivo de acabar com o descontentamento, a desordem e a agitação política, o Partido Liberal ele propicia uma situação que sinaliza o fim do período regencial, que foi o golpe da maioridade. Ou seja, o golpe da maioridade declarou Dom Pedro de Alcântara maior de idade aos 14 anos de idade. Com isso, ele foi coroado como Dom Pedro II, imperador do Brasil. Depois do período regencial, inicia-se uma nova fase conhecida como Segundo Reinado, que começa em 1840 e termina em 1889, conhecido popularmente como o Reinado de Dom Pedro II. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Boa prova e até o próximo episódio.